Falar do CPC é sempre muito prazeroso em vários aspectos, mas, lógico, aqui a ideia como uma aula inaugural, uma primeira aula, é uma aula que quer necessariamente trazer mais inquietações do que propriamente respostas. É uma aula mais aberta e propositadamente, conscientemente mais questionadora, né? Eu, particularmente, gosto muito dessa linha. Eu tenho minhas dúvidas sinceras sobre se o direito... lógico, não obstante o que eu próprio acabei de falar, tal, mas se ele é redutível mesmo a soluções pré-concebidas, e convenhamos, eu acho que não. Né? Mas o código novo, né, o código que já tem 2 anos e 1 mês praticamente de vigência, tem 3 anos, né, de promulgação, e vai praticamente completar agora, em 2018, ele completa, bem da verdade, 10 anos como ideia. Né, a comissão de juristas que elaborou o novo Código de Processo, como todos nós sabemos, presidida pelo ministro Luiz Fux, e que teve como relatora geral a nossa querida amiga e professora, aqui mencionada mais de uma vez já, a colega da PUC de São Paulo, a professora Tereza Arruda Alvim, entre 6 juristas de envergadura indiscutível e outros 6 assistentes simples, né, mas que por N razões, e sobretudo políticas de baixa qualidade, tinham que compor a comissão na época, e também não fizeram nada, nem ajudaram, nem atrapalharam, então também não tiraram de ninguém, então está tudo bem, porque não é pago, então não houve desfalque. Mas fizeram um código. O problema é que o código, depois da sua tramitação traumática enormemente, isso é muito interessante de discutir, de questionar, depois eu até volto, mas o fato é que, infelizmente, quando o código veio à tona, foi publicado no Diário Oficial, daquele 17 de março de 2015, houve uma sensação de que os problemas da justiça, falando isso de forma mais ampla e responsável possível, estariam solucionados. Houve até uns que disseram, não, a taxa de congestionamento judiciário vai cair X muitos por cento, 60%, 70%, aí variavam os números de acordo com a insensatez do momento. Não é? E permito-me dizer, com muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, com muita humildade, basta ter pisado num fórum umas 5 vezes, mas fórum de verdade, o fórum do nosso dia a dia, não é? Do advogado público, privado, do defensor, do promotor, do juiz, e num tribunal de justiça, de um TRF, mesmo dos STJs e STFs, para fazer o que um bom advogado público, privado, etc., faz, né? Para verificar que não basta uma lei. Né, em todos os sentidos. Né, e o lado bom da justiça em números é você verificar, por exemplo, que há um padrão de grandes litigantes no Brasil. Né. Talvez, até para usar exemplo de países europeus, se focasse no padrão de litígio desses 10 maiores litigantes do país, tanto de direito público como de direito privado, a coisa fosse muito mais cirúrgica, muito mais precisa. Esse tipo de litígio vai ser assim. Agora, o Caio, o Tício, o Tércio, nós, no nosso dia a dia, não podemos entrar na mesma sacola dessas outras pessoas, no mesmo grupo das outras pessoas, né? Porque nós somos pessoas, às vezes tudo que eu tenho é o que está lá naquele processinho de juizado. Mas é minha vida que está lá. Eu não posso ser tratado com desdém. É isso. E, infelizmente, é o que acaba acontecendo. Em suma, o fato é que o Código é incapaz, e talvez qualquer lei, por mais bem intencionada, por mais bem acabada, etc., que seja, não tem o condão, né, a mágica, a possibilidade de resolver por si só os graves problemas que nós conhecemos. Enfim, então, uma micro-observação para isso, olhando o código do ponto de vista estrutural, para depois a gente abrir, ele é um código certamente muito mais bem acabado, muito mais evoluído, muito mais sofisticado, muito mais pensado que o código anterior. O código Buzaide, não obstante os variados elogios que ele merecesse, etc., tal, é um código que acabou ficando datado, né, datado. Embora muito modificado depois, essas modificações eles só geraram problemas sérios da sua compreensão estrutural. De alguma forma, o Código de 2015 ele tenta resolver isso numa perspectiva até formal e procura resolver isso distribuindo ou redistribuindo a matéria.
ao meu ver, muito mais adequadamente. Então, a gente sai de uma estrutura de 5 grandes livros, né? O livro 1, a metade do Código de 73, o chamado processo de conhecimento, tinha de tudo lá, era metade do código. Livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, o livro 4 dedicado, né, ao livro 3, melhor dizendo, processo cautelar. O que é processo cautelar? Até hoje a gente não sabe. Passaram-se 40 anos, as pessoas brigando umas com as outras para discutir o que era, afinal de contas, o processo cautelar. Uma coisa incompreensível. Né? Porque era uma discussão muito mais formal, né? Pior que subsiste no código, né? Piorada, né? Depois é outra história e tal. Enfim, o código passa limpo, ele divide. Então, 3 grandes partes, parte geral, parte especial, e o livro complementar, que só não chama parte complementar, porque, de acordo com a formalidade do processo legislativo, isso chama livro complementar. A parte geral, dividida em 5 livros, estão aí as normas processuais civis, onde eu vou gravitar mais, né? Vou gravitar mais, até para dizer que nenhuma delas precisava estar escrita, mas talvez precise ao mesmo tempo, porque a gente está no Brasil, já que não tem nenhuma resolução do CNJ dizendo observe a Constituição, talvez o Código precise escrever, então é isso, mas sai uma carta circular do Banco Central, talvez resolva esse problema também, mas está o artigo 1º do Código e seus amigos. O livro 2, função, sujeitos, que é o maior de todos, super disperso, mas tem notícias boas lá, os honorários de advogado estão no meio dos sujeitos. Devia estar nos atos, né? Mas tudo bem, está no meio dos sujeitos. Aí os atos, a tutela provisória, que é uma coisa demoníaca, sim, porque ela pega o que ninguém sabia do código anterior e leva às últimas consequências. Qual é a diferença entre uma cautelar e uma antecipada? Porque falar assim é fácil, mas não é assim que a coisa funciona na prática. A coisa funciona na prática é, doutor advogado ou doutora advogada, o seguro não quer me pagar isso, e eu preciso disso já. Eu comprei um negócio para o Dia das Mães e não vai chegar. Estão me negativando, só que eu já paguei. E aí você acha que é cautelar, e o juiz acha que é antecipada, você acha que é antecipada, o juiz acha que é cautelar, porque o formulário que você preencheu não é o formulário que o juiz acha que você devia ter preenchido. Isso é assim. O código é surreal. Não é? Enfim, formação, suspensão e extinção do processo. Para lactantes e adotantes e mães e pais, temos aí até já modificações legislativas para dizer que há uma espécie de licença maternidade e paternidade agora, assim que o filho nasce ou é adotado. Aliás, é uma lei extremamente inconstitucional à luz do princípio da isonomia, porque inequivocamente é uma lei que parte, mesmo quando fala de adoção feita por um casal heteroafetivo. Porque ele dá prazo diferente para pai e mãe. Então, precisa ler isso em conformidade. Se for o caso de 2 homens adotando uma criança, enfim, seja quem for, um adotando alguém, com certeza o prazo maior deve ser concedido de suspensão do processo, na expectativa de que um dos homens terá que se dedicar mais ao adotado naquele momento. Sou pena de inconstitucionalidade. Né? Aí vem o livro, a parte, desculpem, especial. Né? E aí eu destaco muito isso, né? O livro 1, que isso tem tudo a ver, não é mais processo de conhecimento, nota de rodapé, já não era. Agora o código, de certa forma, passa limpo. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença, é uma coisa só. E os títulos disso, ao meu ver, são muito didáticos. Eu gosto de destacar isso. Pode parecer muito teórico e inútil, mas, ao meu ver, é o que resolve uma série de problemas importantes, não só teóricos, mas como práticos. E que, enfim, quem está começando a pós agora vai ver isso, e mesmo quem está aqui independente da pós, vai ver isso na prática e resolver problemas práticos importantes com isso. Então, o procedimento comum, quer dizer, como o juiz profere as sentenças, em regra, cumprimento de sentença, como é que o juiz faz a sentença virar realidade, guardem, essa é a tônica do direito processual, transformação do dever ser em ser, é para isso que serve processo civil, e sempre foi isso, sempre foi, não há como ser diferente. Né? E o livro 3, que são, o título 3, desculpa, desse livro, que são as variações, né? Os chamados procedimentos especiais, que o código, nossa senhora, a falta de criatividade e um certo, eu posso falar de alguma forma, permito-me dizer, um
um certo receio de simplesmente não repetir determinados procedimentos especiais, bolorentos, como se eles fossem responsáveis por algo de bom, sabe? Alguma espécie de superstição. Não vamos mexer em protesto, não, deixa o protesto aí, porque vai que isso é importante para o funcionamento do país, de alguma forma. Vai que é isso que evita, né, abalos sísmicos mais fortes em território brasileiro. Não há explicação. Não há, porque você tem cartório que faz isso, você tem o Correio que faz isso, tem Zap que faz isso. Essa é a grande verdade. E aí você vai, mas o código não fala uma palavra de intimação eletrônica de verdade. Não com os meios eletrônicos do século XXI. Esse é o problema. Então ele está repetindo estruturas do código de 39, acriticamente, e esquecendo de falar isso. Mas, afinal de contas, eu não posso citar o réu por Zap? E pior, aí quando o CNJ, num processo disciplinar contra um juiz, diz que está tudo bem, a gente acha que está tudo bem. Olha a inversão. Quem é que faz lei no Brasil? O CNJ? Isso é muito sério. Não, mas é uma lei boa. Esse é o perigo. Quem disse que é boa? Boa para quem? Vai perguntar para o réu. É bom o réu que está querendo fugir. E que abriu o Zap. Ai, meu Deus, deu azul. Estou citado. Pronto. Ele está fugindo. Ele foge do oficial, ele foge do carteiro. Não sabe fugir do oficial. Ele está viciado em rede social, ele não tem como fugir delas. Né? O livro 2, Execução de Título Extrajudicial, vale a pena guardar a seguinte informação: o Brasil é o campeão mundial, de longe, de títulos executivos extrajudiciais. Veja que o problema do Brasil nunca foi processo de conhecimento. O problema do Brasil não é o juiz dizer o direito. Aliás, você não precisa do juiz dizendo. Porque esse aqui, um papel nosso aqui assinado por 2 testemunhas e pelo devedor, é título executivo. Se eu for banco, então, eu não preciso nem da assinatura do réu. Eu digo que o meu cliente é devedor, porque tem lei que diz isso, um monte de lei, cédula de crédito bancário, crédito rural, crédito disso, crédito daquilo. Eu digo que você é devedor, apresento para o juiz aquele papel que tem um nome mágico, cédula de alguma coisa, porque eu sou banco, sou todo poderoso. O juiz fala, nossa, tem que pagar em 3 dias. Sou penador de penhorar a tua vida. Sim. Nem a administração pública consegue unilateralmente constituir débito. Só para comparar. A administração pública precisa abrir processo administrativo. A gente sabe que vai constituir, mas ele tem que abrir, sob pena de nulidade. Você breca isso no judiciário. O banco não. O banco passa limpo o teu extrato, num pedaço de papel, está devendo. E vai se defender. Para paralisar a execução, você tem que garantir a execução. Estou mentindo? Não. Então, tem alguma coisa errada à luz daquilo que a gente vai falar. O livro 3, onde tem mais modificações, mais polêmicas, interessantíssimas e complexas, que são os processos nos tribunais e os recursos em geral. Enfim, desde grandes temas, na minha opinião, muito mal colocado, isso, o Brasil está caminhando a passos largos para o common law, não sou partidário desse entendimento. O fato é que o Brasil estava numa tendência, talvez agora sim generalizada, pelos artigos 926 e 927 do Código, de que há determinados padrões decisórios que devem ser observados pelos demais juízes e órgãos jurisdicionais. É a parte ininteligível do voto da ministra Rosa Weber, de 2 quintas-feiras, da quinta-feira passada, aliás, foi da quinta passada até, olha, tanta coisa de lá para cá, inclusive o Palmeiras, né? Perdendo de forma covarde perante o Corinthians. Eu acho que tudo bem falar isso aqui, né? Não deve ter tanto corintiano. Palmeirense eu até acredito, corintiano é que eu acho difícil. Mas, enfim, Marcelo desculpa, o cara tem 2 metros de altura, põe, né? Etc. Mas, enfim, desde coisas assim até coisas muito próximas, realmente, do dia a dia do advogado. Cabe recurso de agravo de instrumento contra aquela decisão do juiz que negou a minha preliminar de incompetência, que é o que está na pauta do STJ. Né? O repetitivo do STJ é surreal. Não é dizer se cabe agravo de instrumento contra a decisão de competência. A tese do repetitivo é o 1015 é um rol taxativo. Como assim? O Código não permite isso. Está errado. Data vênia à luz do Código. O Código exige um repetitivo de tese fixa, a partir do que foi julgado, e não uma indagação teórica. Até porque o que quer dizer? É taxativo. Ok, e o que significa? Cabe ou não cabe o agravo? Eu não sei. Cabe agravo contra tudo, então? Né? Então, só para ver onde a gente chega e toda a estrutura que está por trás disso. Depois o livro complementar, que seria um livro tranquilo, no sentido de dizer, olha, muda aqui, muda ali, o código entra em vigor daqui a 1 ano, e
as polêmicas são enormes, enormes. A começar pelo primeiro artigo, 1045, o Código entra em vigor 1 ano após a publicação. Existem 4 correntes doutrinárias para explicar quando foi 1 ano depois da publicação. Dia 16, dia 17, por duplo fundamento, e a majoritária, dia 18, que é a errada. A certa é dia 17 pelo primeiro fundamento, que é a aplicação da lei, o artigo 8º da lei complementar 95/98. Quando conta em dia a vacatio legis, você conta os dias e entra no dia seguinte. Aqui, a vacatio é de ano. Não tem a regra do dia seguinte. Então, publicou, em dia 17 de março de 2015, 1 ano depois é o Código Civil. É 17 de março de 2016. Acabou, entrou em vigor. Agora, o que eu digo? Mas o STJ disse que é dia 18. Data vendo, entendam, por enunciado administrativo. Onde é que está isso no Código? Mas o que é isso? Isso não é lei. Mas depois validaram o enunciado nos embargos perante a Corte Especial, mas continua não sendo nada. Esse é o problema. Não há um mínimo consenso, nem mesmo, digamos, numa regra light, uma regra simples. O que dizer dos mecanismos atípicos de execução para pagamento de quantia? 139, inciso 4, um dos grandes problemas do Código. Até onde o juiz pode ir para cobrar a dívida de alguém? Tirar o cartão de crédito, tirar a CNH, tirar o passaporte, ou tirar a esposa e o filho de uma vez? Já vi coisa no interior da minha terra, São Paulo, o réu proibido de frequentar o restaurante da cidade enquanto não pagasse a dívida. Veja, pode ser muito lindo, mas será que pode, num Estado constitucional, uma decisão como essa? Tem gente que aplaude. Mas veja, não há um problema de simpatizar com o credor ou devedor. E aí vem o que importa. A questão é essa. Brincadeiras à parte do inútil artigo 1º do Código, ele nos chama a atenção a algo que, em rigor, não precisaria chamar. E ele tem, então, pelo menos, e vamos, lógico, aí, com todos os comentários mais jocosos, mas para tornar a coisa mais interessante, na minha opinião, sexta-feira 13, não é fácil para ninguém, etc. Mas, tirando esse lado, que só tem esse efeito meramente para chamar a atenção mesmo, o artigo 1º ele tem um caráter didático e correto. Inegavelmente, ele é correto. Eu digo até na sua textualidade, essa ideia de que o processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição, dando inequivocamente essa primazia à Constituição Federal, e aí sim, observando-se as disposições dos códigos, então, claramente, o código vem depois, primeira Constituição, vamos construir isto à luz da Constituição, para daí aplicar o Código, deixa muito claro, não são as opções do legislador, não são as opções do juiz, não são as opções do advogado, do promotor, do defensor. São as opções, as valorações, as ideologias, como queiram chamar, que decorrem da Constituição. Então, por isso que eu digo, não adianta eu simpatizar com o credor ou com o devedor. A questão é, há ou não há limitações, desde a Constituição, para lidar com um credor ou para lidar com um devedor. Por exemplo, não adianta querer, para dar um exemplo simples, esse vai despertar pouquíssima dificuldade, uma prisão civil para depositário infiel. Esta possibilidade, não obstante expressada na Constituição Federal, ela acaba sendo, perdendo seu fundamento de validade com a internação no direito brasileiro do Pacto de São José da Costa Rica. Isso é clássico, tranquilo. Mesmo que o Supremo diga, contrariando a boa doutrina dos direitos fundamentais, dos direitos internacionais, dos direitos humanos, de que, em rigor, o Pacto de São José deveria, ontologicamente, ser recepcionado pelo direito brasileiro com um status constitucional, e aí o Supremo criou a tese, enfim, apoiada em doutrina, sem dúvida, uma tese interessante, da supralegalidade. Ninguém duvida que essa supralegalidade foi o suficiente para banir do direito brasileiro a prisão civil do depositário infiel. E caindo por terra, então, discussões importantes, que tipo de depositário que era esse? Era o legal, convencional, contratual, judicial, etc. Tá bom. Agora, olhando mesmo, inciso da Constituição, lá do artigo 5º da Constituição,
O que é dívida alimentar para fingir prisão civil? Aí já é uma dúvida muito mais sofisticada. Porque é engraçado, quando a gente fala prisão civil por dívida alimentar, o que vem na nossa cabeça até hoje? Mesmo de quem é mais jovem, acabou de se formar. Alimentos, né, legítimos. Alimento atrelado ao direito das famílias. E olha que eu já estou falando das famílias, porque eu estou dando de bandeja que esta questão está bem resolvida. E, lógico, não é só o pai para o filho, é a mãe para o filho, é o filho para a mãe, é o avô, lógico. O Estatuto do Idoso, criando uma situação de solidariedade, isso é uma novidade importante, né, às vezes não lembrada, que tem impactos processuais importantes na forma de convocar, por exemplo, netos ou filhos para dentro do processo, para responder dentro da sua ideal cota-parte, etc. Mas esses alimentos dizem respeito a outras verbas que o direito indica que tenha a natureza alimentar. Eu vou dar um exemplo do Código de Processo, artigo 85, parágrafo 14. Honorário de advogado tem natureza alimentar. E falando aqui no ambiente da ESA, da OAB, na frente do seu, o seu diretor-geral, né, da ESA, o nosso querido amigo Pedro, professor Pedro Miranda de Oliveira, fica mais interessante. Um ex-cliente, porque, lógico, você não pagou os honorários, é ex-cliente. Ninguém quer cliente que não pague. A não ser que você vá fazer espontaneamente algo gratuitamente, como pro bono, uma coisa honorífica. Mas o cara não pagou, você pode mandar prender. É isso. Porque a gente sofistica muito, o discurso me irrita, essa sofisticação, sobretudo de processualista. Precisa resolver um problema prático. Eu posso mandar prender? Veja, é essa a sofisticação. Este é um valor da Constituição Federal. Em suma, o que a vedação da prisão civil como regra tutela? O direito do credor ou do devedor? Essa é a discussão. Veja, uma discussão sofisticadíssima de direito fundamental. É que ela a gente vê a ponta, a outra ponta dela, que é a concretização disso numa petição, numa decisão do juiz. Sim, não. Né? É isso. Eu peguei um assunto constitucional, porque o 139, inciso 4, né, aquela atipicidade de meios executivos, ela já não é tão clara na Constituição. Né? Ela está no Código. É que, lógico, aí eu vou fazer uma amarração para dizer, realmente decorre da Constituição, mas é essa a ideia. Então, me agrada muito isso. Né? Esse artigo 1º, ele, repito, ele tem uma função didática muito importante, mas daí vem umas questões que me parecem muito sofisticadas e, ao mesmo tempo, muito importantes para nós. Mas isso, afinal de contas, é uma opção metodológica, e aí eu sou obrigado a dizer, não, isso não é uma opção metodológica, aliás, não é propriamente uma metodologia, é a metodologia, e, em rigor, não há opção em observar ou não a Constituição e extrair da Constituição tudo aquilo que ela, Constituição, diz sobre direito processual civil. Na verdade, nós estamos vinculados àquilo que eu estou chamando aqui, e vou falar mais e mais, sobre ao modelo constitucional do direito processual civil. É tudo tão forte, do ponto de vista normativo, na própria Constituição, que se a gente não tivesse artigo 1º no Código, e aí, tirando toda a brincadeira de lado, dava na mesma. Mesmo que nós tivéssemos um artigo 1º como era o de 73, e como a Câmara dos Deputados, o projeto da Câmara, chegou a propor. Por isso que eu tenho muitas críticas escritas, públicas, muitas reservas à ideologia que prevaleceu no projeto da Câmara, porque o projeto de código nasce pelo Senado, a Câmara foi a revisora, a casa. O artigo 1º, que é o que nos interessa aqui, lá na Câmara, dizia: o processo civil será ordenado por este código, ponto. Sem nenhuma menção à Constituição. Bom, se eu reconheço o caráter didático do atual artigo 1º, que é da versão dos juristas, que é a versão do Senado, evidentemente que eu não posso concordar com esse artigo 1º proposto, felizmente, no particular, que não viu a luz do dia, né, foi abandonado aí no meio do processo legislativo. Mas imaginemos, aí vem o esforço argumentativo, imaginemos que tivesse sido aprovado o artigo 1º do projeto da Câmara, ou seja, o processo civil será interpretado, disciplinado, de acordo com o Código, sem nenhuma palavra à Constituição. Pergunto-lhes,
faria alguma diferença em tudo aquilo que nós já falamos, vamos falar e falaremos? Nenhuma diferença. Vou radicalizar, não foi em nenhum momento proposto isso ao longo do processo legislativo, mas imaginemos um artigo 1º de um código que diz não se aplica à Constituição. Também, zero força normativa, nenhuma força normativa. Então, das opções, não falar da Constituição, negá-la ou afirmá-la, é melhor a versão que prevaleceu. Repito, pelo menos para fins didáticos. E, logicamente, que há muita gente que, ao ver o código, nos seus variados temas, diz que o código inova, traz novidade, começa a falar das novidades e tal. Aqui é uma das várias não novidades do código. Não há novidade nenhuma no artigo 1º. Há como texto. Realmente, o nosso artigo 1º não estava escrito isso. Estava escrito algo mais próximo. O código e o processo são a mesma coisa neles próprios, um plano infra. Mas, veja, aqui trago esses grandes autores, grandes nomes, que aí, sobretudo, quem vai fazer a pós, eu recomendo a leitura de autores como estes. Até para ver que isso já era dito e redito antes de boa parte do auditório ter nascido, senão todo mundo. Couturi, um dos maiores gênios do processo civil mundial, uruguaio, Eduardo Couturi, 46, escrevia exatamente isso. A partir do Couturi, o Liebman, que o conheceu quando estava já em terras brasileiras, levou o Couturi e as ideias para a Itália e para a Europa. O Couturi apresentou essas ideias para a Europa. E o Liebman escreveu sobre processo e Constituição em 52. Depois, aqui no Brasil, o primeiro professor titular de processo civil da nossa PUC de São Paulo, o professor José Frederico Marques. Num livro que até hoje existe para se comprar, a versão original e a versão depois revitalizada, até após o falecimento do professor Frederico Marques, o ensaio sobre a jurisdição voluntária. Ele abre o livro enaltecendo a importância de se estudar direito processual civil a partir da Constituição Federal. Eu até que brinquei com o Marcelo há pouco, porque é direito público. Depois, já nos tempos mais recentes, a grande e saudosa professora Ada Pellegrini Grinova, ela tem algumas obras, logo no início da vigência do Código de 73, dá até aflição. São realmente obras, você lê, parece que ela está falando de hoje. Ela tem um livro chamado Princípios Constitucionais no Código de Processo Civil. Fora a época em que ela escreveu isso, porque hoje é fácil falar certas coisas. Naquela época, 73, tinha um moço chamado Médici, no governo federal. Os tempos eram outros. Hoje temos muitos problemas. Naquela época a coisa era um pouco mais selvagem, permito-me dizer, pelo que se lê, pelo que se vive, pelo que se viveu. Mas, enfim, ela contrasta praticamente o código de cabo a rabo, apontando isso aqui é inconstitucional, isso aqui é inconstitucional, isso aqui tudo bem, isso aqui precisa da interpretação conforme. E o mais bacana é que ela não era uma constitucionalista naquela época, ela não estava falando de neoconstitucionalismo, ela estava, talvez, intuindo muita coisa. É genial. Eu, particularmente, tive o privilégio de fazer uma resenha longa desse livro, publiquei até, mas eu já tinha escrito, mas depois atualizei para o código e tal, numa obra em homenagem à professora Ada. E, mais recente, 2 italianos, Ítalo Andolina e Giuseppe Vignera, escreveram em 1990, depois em 92 saiu até uma segunda edição, um livro chamado Modelo Constitucional do Processo, onde, e ao meu ver, isso até volta depois num grande clímax, é onde, ao meu ver, a coisa fecha. Realmente, olha, você tem que, não há opção, não é uma metodologia, é a forma de se compreender o direito processual. Aqui eu poderia até colocar uma nota de rodapé, apenas para ver onde a coisa chega. Na verdade, a gente começa a estudar direito positivo à luz da Constituição. Não é só direito processual, não é só o direito público, é também o direito privado. Então, a união estável entre homem e mulher, entre homem e mulher, ou entre homem e homem, entre mulher e mulher. 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, 1 homem. 3 homens, 2 mulheres, 3 mulheres, 2 homens. União poliafetiva. Isso está na Constituição. Aliás, para quem se incomoda com o Supremo, diante de um texto claro na Constituição, não se prende senão depois do trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Essa é a discussão. Eu recomendo que a gente lembre da mesma discussão do Supremo quando ele foi ler união estável entre homem e mulher. E o Supremo leu que não fazia diferença ser homem e mulher. Então, só para demonstrar que a questão não é, e não se reduz mesmo, há muito tempo, a texto.
que é um dos grandes focos do neoconstitucionalismo. Não é texto. É norma criada a partir de significados e significantes textuais. É bem diferente. Onde é que você pode ler homem e mulher, se não como ser humano? Princípio fundante da República Federativa do Brasil, leiam, aí é claro, artigo 1º, inciso 3. Então, não estou dando partido na discussão, nem nada. Se eu fosse para dar partido, onde eu estou querendo chegar, não leiam isso literal, não é decisão penal transitada em julgado. Né? Mas entendam onde se pode chegar. Então, aí vem justamente o que eu particularmente venho há muito tempo já, enfim, muito tempo, leio-se, há uns 15 anos, trabalhando com isso muito intensamente, muito intensamente. Né? E, ao meu ver, buscando, sim, uma releitura do direito processual civil. E aqui vai sempre, permito-me dizer, sempre a ressalva fundamental, nunca podemos confundir o direito processual civil com o Código, né, de processo. Por mais lei importante, sem dúvida, central para aquilo que a gente fala, no plano infraconstitucional, mas ele é um elemento importantíssimo a mais, mas ele não esgota o conhecimento do direito processual civil, até porque o conhecimento do direito processual civil básico, ele tem nascimento com a Constituição Federal. Né? Então, é o que eu venho chamando de modelo constitucional do direito processual civil, que nada mais é, aí sim, isso aqui pode ser dito mais rapidamente, é extrair da Constituição Federal tudo aquilo que ela impõe para o direito processual civil. E também penal, e também trabalhista, e, se quiser, também civil, comercial, tributário, previdenciário, etc. Evidente. Aí é que está. O direito de família, lido à luz da Constituição, convidava os civilistas a falar, não dá para discriminar filho, de dentro ou de fora do casamento. Podemos até responsabilizar os pais por alguma questão, e apená-los de alguma forma, patrimonialmente. Mas o filho não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma. Ele herda igual, ele é filho. E o Código Civil de 16 é uma hipocrisia de uma época enorme. As presunções que, no fundo, protegiam o elaborador da lei, que era um homem, nunca uma mulher, num Código de 16, né? E coisas do tipo. Então, são valores da Constituição, da época, da sociedade, muito diferentes hoje. Não sei se melhores ou piores, são diferentes. Né? E a mesma coisa aqui. Então, no processo civil, aí sim, por ser Estado, né? A gente estuda Estado, Estado juiz, exercício da função jurisdicional. Né? A ideia é extrair da Constituição tudo aquilo que ela pode nos dar de processo, que nos vincula. Né? Quer dizer, não é uma metodologia, não vou estudar sempre porque eu acho melhor fazer uma hierarquia, não há opção. Né? Então, aí assim, aí entra a metodologia. Bom, pegar todas as normas, vamos tentar agrupá-las de uma forma mais didática possível para a gente, né, ter alguma relação entre normas muito diferentes entre si, muito heterogêneas. Então, eu sempre falo dos 4 grupos do modelo constitucional do direito processual civil, o mais famoso deles, o mais vistoso, que é o que nos preocupa hoje aqui, nessa conversa inaugural, mais de perto, os princípios constitucionais do direito processual civil, que, óbvio, não tem nada a ver com os princípios infraconstitucionais do direito processual civil. Uma coisa que é chocante, você pega o livro de fulano, ciclano, o cara fala de princípios do processo, mistura tudo junto. O cara fala de acesso à justiça, de publicidade e de irrecorribilidade em separado das interlocutórias, tudo no mesmo saco, pelo amor de Deus. Até eles perguntam, tem irrecorribilidade em separado das interlocutórias no Código? Tinha no 73? As leis do agravo de 95, 2001, 2005 afetaram a irrecorribilidade? Veja, é um outro campo de discussão, onde o legislador tem muito mais função do que mudar a Constituição, até porque a maioria dos princípios são cláusulas pétreas. É assustador falar que vai ter uma lei no Brasil para regulamentar prisão. É complicado isso, à luz do artigo constitucional. Pior é quem está falando, não muda a Constituição. Isso é muito sério, independentemente do que o Supremo diga, A ou B. A Constituição tem que ser maior que isso. Isso é muito assustador. Isso é muito assustador. Né? Porque a Constituição é clara, não se tolera a emenda
para mexer em direito fundamental. Ah, mas é para o bem. Isso é muito relativo. Sempre muito. Para bem de quem? Do acusador ou do réu? E essa é a dicotomia. Depois até inventaram a tricotomia, né, que é pôr o STJ no meio do caminho, como se o STJ revisasse fato. Pelo amor de Deus. Só se revisar o fato deles, né, porque os nossos não reexaminam. E aí, então, é outro problema para se enfrentar cruamente. Mas é esdrúxula essa tese intermediária, data máxima vênia. Ou tudo ou nada. Ou não prende, e vamos fazer, todo cidadão brasileiro fazer um mutirão de salvo-conduto, né? Porque não é só um ou dois, né? Ou prende. No contexto de tutela provisória e tal, não sei o quê. É complicado. Mas, princípio. Cláusula peta. Ninguém mexe. Número 2, organização judiciária, que é um jogo de empurra desde a graduação. O professor de direito constitucional não gosta, o professor de processo não entende, ninguém dá, ninguém entende. Aí é isso. Aí acha que o STJ reexamina fato e tudo bem, então, esperar até ele se pronunciar em julgar recurso especial criminal para depois mandar prender. Não, desculpa, o recurso especial não reexamina fato no Brasil. Sei lá, em outros países, então, na verdade, não reexamina. O que reexamina fato é o recurso ordinário, que o STJ julga também, quando o habeas corpus é originário do TJ de Santa Catarina, por exemplo, do TRF4. Para ficar aqui na região, na 4ª região. É isso. Aí sim, tem um habeas corpus aqui, direto no Tribunal de Justiça, denegatória a ordem, aí cabe um recurso ordinário para o STJ. Aí é como se fosse uma apelação. Aí o STJ reexamina a fato. Justa causa, tudo. Como se ele estivesse fazendo as vezes de um tribunal de segundo grau. Mas não num recurso especial. Né? Então, tudo isso decorre da organização judiciária. Podia ficar aqui o semestre acadêmico falando de organização judiciária à luz da Constituição. Porque é muito reveladora. Muito reveladora. Inclusive, para falar, não tem efeito vinculante na Constituição, fora dos casos que a própria Constituição diz. É súmula vinculante, controle concentrado. Acabou. Acabou. Não, mas súmula, não. Súmula, só a súmula vinculante. Porque o artigo 8º da emenda 45 de 2004, que ninguém leu até agora, 14 anos passados, diz, para que as outras súmulas do Supremo tenham um efeito vinculante, o Supremo precisa validar. Não validou, não tem efeito vinculante. Simples assim. O que significa que você vai pegar todas as súmulas do Supremo e jogar fora e falar, isso é anarquia, é outra história. Você tem um norte a seguir. Não vem me falar que tem efeito vinculante. Não à luz do modelo constitucional. Então, é achar outro fundamento. E tem um monte de fundamento que serve para um monte de coisa, porque são muito abertos. Né? Aí vem funções essenciais da administração da justiça. Magistratura, Ministério Público, advocacia, pública e privada e defensoria pública. Vergonha pública, o anteprojeto de novo Código de Processo Civil esqueceu da defensoria pública. Foi no Senado que, opa, vocês não esqueceram alguma coisa? O quê? Defensoria pública. Nossa, tinha defensoria. Tem defensoria, tem. Eu sei que em Santa Catarina está aí, São Paulo está aí e tal, mas tem defensoria. Tem que ter defensoria. Tem que ter defensoria, agindo inclusive coletivamente. Porque, lamentavelmente, os problemas dos nossos hipossuficientes econômicos totalmente marginalizados do sistema são também coletivos. Eu dou um exemplo da minha terra, não da sua, a Cracolândia. Da minha terra querida, São Paulo, capital. Isso é um problema coletivo, um problema seríssimo, gravíssimo. Não dá, não estou falando que entrar com habeas corpus, coletivo também, mas são coisas sérias. Ou, como entraram, a Defensoria de São Paulo entrou, ao meu ver, corajosamente, um mandado de segurança coletivo em nome dos camelôs da rua. Porque camelô tem um monte de problema, mas não dá para chegar lá e o próprio fiscal da prefeitura saquear tudo, pegar tudo e pôr no caminhão de lixo e triturar. Veja, isso não pode no Estado constitucional ser feito. Então, toca mandado de segurança coletivo. Isso é defensoria. É para esse tipo de coisa que tem defensoria. Né? E cá de nós, infelizmente, não vão faltar os exemplos, mas isso à luz da Constituição. E o advogado, coisa maravilhosa. Aliás, o dia que o brasileiro mediano entender para que serve advogado, a gente sobe um grau no IDH. Um ou mais. Porque as pessoas não entendem para que serve advogado. Data vênia, não sei se há juízes presentes, mas permite-me dizer, muitos juízes não entenderam ainda para que serve um advogado. O advogado é um interlocutor, é o problema do juizado, falar que juizado sem advogado, tudo bem. Não no Brasil, não dá.
Não é uma alocação de 1 milhão de advogados, não é isso, não é essa a preocupação. Isso é um efeito colateral, isso é outro problema. Isso é outra questão, não tem processo civil, não é modelo constitucional, isso é, sei lá o que é. Né? Agora, a questão é muito clara, a gente precisa, um povo que não sabe, na sua grande maioria, nem ler nem escrever, mas não tem a mínima ideia do que é ler e escrever, não sabe o que é advogado, não sabe o que é defensor, não sabe o que é direito, não sabe nada. A mulher que acha que apanhar do marido é o dever dela, carregar um filho por ano na sua barriga é o dever dela. Esse é o problema. Você precisa ter advogado público, advogado privado, defensor. Isso é função essencial da administração da justiça. Não sou eu que digo, isso é quem não sou eu. Eu posso até me inflamar, porque eu estou numa casa de advogados. Mas é o 133, se eu não estivesse aqui, o 133 estava. Isso é que é a história. Isso é valor da Constituição. Nos cabe aplicar isso. Né? E aí vem o mais variado dos grupos, mas também divertidíssimo, maravilhoso, procedimentos jurisdicionais constitucionalmente diferenciados, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, né, essas coisas, execução contra a fazenda pública, o procedimento de súmula vinculante, reclamação, enfim, o código, em variados momentos, ele dá uma procedimentalizada, ele cria regrinhas, um pouco mais, um pouco menos, alguns condicionantes, que lógico, e aí eu acho que é até didático isso, que vão vincular a criatividade do legislador. Pega a lei do mandado de segurança atual, a lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. É um show de horror. É uma lei restritiva. É uma lei caquética, ideologicamente perturbada. Por quê? É uma lei que, na verdade, não quer realizar a grandeza constitucional do mandado de segurança, que é ser um veículo apto para contrastar ilegalidades ou abusividades do poder público. Isso é histórico no Brasil. Isso é documentado desde a década de 1920, quando houve uma emenda à Constituição de 1891 para restringir o habeas corpus. Porque os todos poderosos, autoridades públicas brasileiras se sentiam incomodados vamos usar o termo que a gente usaria hoje, com a efetividade do processo do habeas corpus. Mandaram restringir. Naquela época ninguém sabia o que era cláusula pétrea, direito fundamental, estou falando de 1926, e mudaram lá, artigo 72, parágrafo 22. Habeas corpus só serve para tutela, liberdade, locomoção. Na época, ótimo. Era um quórum, 3/5, muda a Constituição, está certo. Só o quórum. Por isso que você tem, historicamente, cláusula pétrea. Por isso que a gente precisa ter cuidado, nós do direito, mesmo que sejamos da bandeira A ou B, ninguém está negando o habeas corpus à toa. Ou cabe ou não cabe, a discussão é importante. As pessoas estão falando que estão suprimindo garantias individuais, veja, isso é muito sério, ninguém está suprimindo garantia. Não significa que eu impetro um habeas corpus que eu ganho. Não significa que eu entro com mandato de segurança e eu vou ganhar. Não significa que eu vou entrar com uma ação de cobrança e o juiz vai falar que eu sou credor. Isso está muito bem resolvido no direito brasileiro, no direito mundial, desde sempre. E poucos falaram tão bem sobre isso como o professor José Inácio Botelho Mosquita. Aliás, obras brasileiras, de gênios brasileiros, muito pouco lidas no Brasil. Graças a Deus eu tive esse privilégio, da ação civil. Esse diálogo adequado em direito material e direito processual à luz dos institutos fundamentais. Enfim. Tudo para dizer, coisa séria. Aí vem o Capelete. Eu fiz uma paráfrase. Né? O Capelete fala em acesso à justiça, tal, tudo a ver. Mas aí eu falo o modelo constitucional do direito processual civil como programa de reforma e como método de pensamento do direito processual civil vigente. Eu acho isso importante. Né? A gente fala muito de acesso à justiça, mas a coisa me parece um pouco mais concreta. Veja, o acesso à justiça é um dos elementos que está dentro do modelo constitucional. E aí, focando um pouco mais nos princípios constitucionais. Eu sou um daqueles, enfim, até pela minha formação acadêmica, com muito orgulho, tal, desde os bancos escolares na PUC de São Paulo, meus amados, queridos mestres, professores e professoras, que eu tive a oportunidade, mas eu sempre estudei muito princípio, tal, então eu sou capaz de ler, sem exagero, na Constituição Federal, 16 princípios processuais civis. E aí eu não tenho nunca tempo para falar dos 16, a não ser que eu fale um semestre só de princípios. Então, no manual, aqui gentilmente mencionado, eu falei, olha, como ferramenta didática, eu exponho todos, mas vamos focar em 3. Então, eu chamei lá de princípios síntese. E aí faço já as adaptações de nomenclatura
Porque acredito eu que a gente precisa, muitas vezes, dar os nomes mais adequados, cientificamente, rebatizar as coisas, chamar a atenção das coisas para falar, nós atualizamos a forma de pensar. Há elementos novos. Então, mesmo que a Constituição fale em devido processo legal, a gente tem que falar em devido processo constitucional. Ao meu ver, isso é a síntese de tudo. Não é qualquer devido processo feito pela lei. Não há esta alternativa para o direito brasileiro. Não é qualquer código. É o código que tem que ser harmônico ao modelo constitucional. Porque da Constituição deriva um devido processo à luz da própria Constituição. Isso o próprio professor Nelson Neri Júnior, por exemplo, para falar a menção de um outro grande professor, titular da PUC de São Paulo, da nossa casa também, mas ele já dizia, é que ele fala um pouco diferente, ele fala, olha, a Constituição de 88 pecou pelo excesso, em vez de pôr só a cláusula devido processo, considerando de onde vínhamos, né, 67, 69, enfim, uma ideologia diferente, etc. Tal. Vamos deixar claras, expressas, repetitivas até, determinadas garantias individuais e coletivas. Mas, em rigor, tudo isso decorre do devido processo. Eu dou um passo adiante. Eu concordo com isso, acho que, aliás, todos nós concordamos, essa é uma lição, na verdade, bastante remansosa, bem conquistada, pela nossa doutrina, pela doutrina universal em geral, mas eu digo, olha, o devido processo constitucional para destacar essa ideia de que, na verdade, há um mínimo constitucional que não pode ser desrespeitado pelo legislador, e muito menos pelo quem está abaixo da lei, o juiz, o advogado. Tal. As pessoas que data vênia estudam negócios processuais, em grande parte, têm surtos psicóticos perigosos. Porque elas realmente parecem acreditar que eu e o Pedro, num contrato, podemos fazer certas coisas desprezando o devido processo constitucional. Por exemplo, com a escolha de juiz. Juiz. Há vários autores dizendo que cabe negócio processual para escolher juiz. Não é nem juízo. Porque mesmo juízo, eu não posso, Pedro e eu, particulares, dizer, nós vamos querer ser julgados pela vara da Fazenda Pública de Florianópolis. Isso é básico. Porque é competência absoluta. Porque não está no poder dispositivo das partes, nem do próprio Estado. Simples assim. E o cara ainda exagerou. São vários, né? Mas esse aqui... Não, e além disso, se eu quiser que o juiz julgue em inglês, ele julga. Você não sabe se está brincando, se está falando sério. Dá medo. Calma. Eu acho que não. Sinceramente, por causa disso. Porque mesmo nós, particulares, fosse um contrato de locação, há normas de ordem pública que são cogentes, que são indisponíveis. Fazer o quê? Outro dia falaram, cara, você fala muito de ordem pública, você tem que parar de falar de ordem pública não é isso, não é aquilo, tal. Eu falei, nossa, eu cheguei lá, 2 dias depois cheguei para ele e falei, eu estou tentando, não consigo parar de falar de ordem pública, nem pensar na ordem pública. Por quê? Por quê? Aí fez a grata, por quê? Sabe por quê? Porque ela é cogente, independe da minha vontade. Ela é porque é. Parece meio brincadeira, mas é sério. É um modelo constitucional. Né? E os devido processo constitucional. Aí, esse é o grande. Mas, para entrar, o acesso à justiça. Princípio, sim, acesso à justiça. Né? No Brasil é uma maravilha acesso à justiça, porque não pode haver óbice para o acesso à justiça. O que torna a justiça do Brasil, se não a mais barata, com certeza uma das mais baratas do mundo, porque ela pode ser gratuita, com a mera declaração unilateral de que o autor não tem condições de arcar com as custas. Isso é presunção. Lógico, o juiz vai entrar na rede social e vai falar, acho que não. Mas se o juiz não tiver de onde tirar elementos, em rigor, prevalece a declaração de vontade. E, lógico, o réu que vai ter trabalho para dizer que não é bem assim. Isso tem um lado bom, hein? É um lado bom. E ninguém duvida que o nosso acesso à justiça é um acesso, por isso que eu até trago lá o 3º do CPC, né? E eu não virei, desculpa, hein, gente. Estou ficando velho. O 3º do CPC,
que vai, ao meu ver, de forma até didática também. As normas fundamentais têm um sabor didático muito grande, né? Os 12 primeiros artigos do Código. Né? O artigo 3º ele vai combinar no caput, é quase que cópia do 5º 35, né? A lei no escudo do Poder Judiciário, a lesão ameaça de... Mas os parágrafos são maravilhosos. Né? Então, incentiva-se a conciliação, incentiva-se a transação, incentiva-se a arbitragem. Faço até menção, então, à comissão de arbitragem da OAB de Santa Catarina, presidente aí, nosso querido doutor Marcelo Botelho Mesquita. Tal. Então, é isto, é o incentivo para esses mecanismos não estatais. Aqui, se eu quisesse ocupar o tempo de vocês até 1 da manhã, como eu sou tentado a fazer, mas não posso, porque você pega mal, adoraria convencê-lo de quê? Fará bem aos estudiosos dos meios alternativos de solução de conflito, incluindo a arbitragem, esquecer o processo civil. E fará bem ao processualista civil, que se orgulha de ser processualista civil, esquecer os meios alternativos de resolução de conflito no seguinte sentido. São duas coisas tão sofisticadas que merecem ser estudadas à parte, com tempo e modos adequados. O que não significa dizer que não convergem, não conversam e não podem até se sobrepor. Mas enquanto o processualista civil não abrir mão disso, conciliação, mediação, a arbitragem é um pouco menos, mas mesmo a arbitragem ela sofre risco. Na verdade, ela sofre interferências indevidas. A ponto, aí sim, um erro do projeto do Senado, que esse, graças a Deus, foi corrigido depois. Só advogado podia ser conciliador e mediador. Lógico, é bom para dar emprego para 1 milhão deles. Se fosse pago, seria melhor ainda, né? Isso é outra história. Mas, enfim, por que só advogado? É coisa de advogado, porque você não está fazendo um pré-processo, você não está fazendo uma reunião com o teu cliente para definir estratégia processual. Você realmente está tentando resolver o problema a partir da capacidade dispositiva das partes. É muito diferente, vejam, de processo civil. Que, no fundo, e aí é um problema ideológico, aí de uma certa doutrina brasileira, muito em voga ainda hoje. A ideia de que, e eu particularmente abandonei isso radicalmente, processo civil serve para pacificação social. Vai perguntar para o Lula se ele está pacificado. Para o Palocci. O Maluf até está mais pacificadinho, porque ele está com uma liminar, né? O único que está com a liminar no habeas corpus lá, mas parece que está realmente muito mal, pelo que fala, muito, muito, muito doente. Né? Enfim, alguém vai falar bem feito? Pode ser. É o que eu digo, o valor do sistema, não é o nosso valor. Isso é um problema que a gente acha é difícil. Olha que eu sou paulista. O cara realmente tungou. É que vários bilhões já voltaram para os cofres públicos. É que ninguém sabe onde foi parar. Voltou e ninguém falou. Esse é um problema. Voltou, tem que ter um impacto no orçamento público ou não? Entra 3 trilhões de dólares no orçamento do município, mesmo do tamanho de São Paulo. Ninguém ouve falar para onde o dinheiro foi reencaminhado? Cadê o dinheiro? Tem samba, eu sei. Não é coisa aí do país do carnaval mesmo. Gato comendo, não tem um negocinho? Deve ter comido, porque não sei se foi o que saiu agora ou o que tinha saído antes. Mas o fato é que ninguém viu. Mas, enfim, falando aqui, o dia que o processualista deixar de lado essa ideia de apaziguação, ele vai ser um ser mais feliz. Quem apazigua é lá na mediação, é lá na conciliação. E sem medo de errar e sem medo de polemizar, que essa é a coisa boa também, inclusive do curso. E para os colegas aqui. Arbitragem apazigua? É que quando a gente fala isso, parece que eu estou querendo criticar. Não, eu estou elogiando. Até porque a maioria, uma larga maioria da doutrina equipara a arbitragem à atividade jurisdicional. Bom, com certeza não apazigua. É só perguntar para o réu. Foi condenado a pagar lá uma multa de $1 bilhão num contrato que ele não prestou direito, para ver se ele está apaziguado. Aliás, muitos da prática forense têm visto o cara nem espera os 30 dias para pagar nem nada, já entra com ação anulatória. Não está apaziguado. Ele está triste, está chateado e realmente achou que o árbitro na colher de chá, porque afinal dos contos foi ele que indicou. Né? Não entendeu nada. Não entendeu nada. É por isso que mediação e conciliação é coisa nobre. Não é coisa para todo mundo, não. Essa é multidisciplinar de verdade. Você precisa conhecer um pouco do ser humano para ser um bom mediador, um bom conciliador. Então, você não vai. Não estou dizendo que nós, aqui no forense, não precisaríamos também. É que é um outro profissional, que vai aparecendo. Isso é bom. Veja, então pode até, absolutamente de forma tranquila, né? Como um plus, não como um minus. Né? E isso é acesso à justiça.
jurisdicional, clássica, tradicional, e esses outros mecanismos todos, incluindo o negócio processual. Pedro, vamos pedir para o nosso perito de confiança aqui, o engenheiro de confiança aqui da cidade, afamado, a empresa do cara, nosso amigo, fazer um laudo lá para ver se foi um erro de construção ou se é um erro de uso. O que ele disser, a gente racha, ok? Avaliação por terceiro neutro. Agora, eu não posso pegar isso, Pedro, vamos lá? Nós nos vinculamos a isso, ok? De acordo? Obrigação de fazer. O senhor pega lá e leva para o juiz e fala, juiz, eu quero que o senhor julgue com base nesse papel, só nesse papel. Isso dá, tá vendo, não dá, mesmo na arbitragem, porque o árbitro ou o juiz pode falar, meu amigo, desculpa, para mim não basta esse papel. Aliás, não entendi nada. Eu preciso pelo menos conversar com o perito aqui. Ah, não, não pode. Veja, não é atividade privada. Não é esse tipo de atividade. A autonomia da vontade reside alhures, né? Então, só para destacar aqui. Aí vem o que todo mundo chama de efetividade do processo, e que eu, por causa das razões que eu já falei, eu resolvi dar um nome mais bonito. Efetividade do direito pelo e no processo. E, sinceramente, bem pensado tudo, é isso que a gente quer com o processo civil. Acho que ninguém discute, é a questão do nome. O problema da efetividade do processo dá a entender que o processo é efetivo em si. E nunca foi, e nunca ninguém defendeu isso. Então, o que eu digo, não é hora da gente rotular o nome dessa figura adequadamente para descrever o que realmente a gente quer dizer. Linguagem não é isso? Então, efetividade do direito pelo e no processo, né, que está lá no 535, também deriva de lá, né, e aí eu gosto muito, sinceramente, do artigo 4º do Código de Processo Civil. Eu acho esse artigo 4º muito interessante, porque ele fala algo que eu já falei lá no início, e que depois vai voltar de modo virtuoso logo em seguida. Mas o artigo 4º fala, olha, a razoável duração do processo, que é o 578, não é só proferir decisão. É também, ou inclui aí também, a ideia de satisfação, que é o que o Código chama de cumprimento de sentença ou de execução, né? A atividade satisfativa é incluída no conceito constitucional de razoável duração do processo. Então, mais uma vez, o artigo 4º é didático, porque você não precisa do artigo 4º para dizer isso, basta estudar. Isso já, as pessoas já diziam. Isso se diz na Europa há 50 anos. É a gente que não dizia. Então, o artigo 4º traduziu, ótimo, que sejamos felizes. E para fazer homenagens também a um outro grande, né, professor titular aqui da Universidade de São Paulo, da velha guarda, super processualista, professor Celso Neves. Tem uma passagem nos comentários dele lá da editora Forense e tal, onde ele fala, olha, ao lado de uma jurisdição, nós temos que construir toda uma doutrina, toda uma tecnologia jurídica em cima de uma jurissatisfação. Quer dizer, tirando ainda né, o brilho do didatismo dessa dicotomia, mas ela é fantástica. E ela, vejam, ele está falando isso na década de 70, olhando para o Código Buzaide, não estava nem olhando para a Constituição. Imagina agora, com toda essa parafernália constitucional que a gente tem, com o artigo 4º, dizendo com todas as letras isso. A gente dá muita ênfase ainda, senhoras e senhores, permitam-me ser extremamente crítico. A gente ainda estuda muito demais a estrutura do antigo chamado processo de conhecimento. A gente estuda muito pouco as variantes, os desvios e os atalhos desse antigo processo de conhecimento. E menos ainda o cumprimento das decisões. É por isso que quando fala em cumprimento provisório, seja lá no penal, seja aqui no civil, mesmo no trabalhista, vai todo mundo em pânico. Porque a gente não sabe lidar com esse fenômeno. E já deveríamos, porque vejam, o cumprimento provisório no civil é a regra desde sempre. É que não é da sentença, é do acórdão. É exatamente a regra do penal. Ah, mas com as luzes constitucionais, sim, essa é a discussão, sem dúvida, não estou dizendo que não. Mas não deveria chocar tanto. E é engraçado, né? Choca uma manifestação unânime de um tribunal de segundo grau, que, além de tudo, elevou a pena. Choca dizer que aquilo tem que ser cumprido de imediato. Choca. A prisão provisória, propriamente, antes da condenação, não choca. Foi um resultado de ontem. Ué. Ah, mas então você está prejulgando. Vocês concordam? Esse é que é o problema. Como é que você vai explicar isso?
e transportando possível, por que a gente não executa provisoriamente? Eu acho simplesmente por ignorância. Porque aqui, hoje mesmo, algum advogado foi aqui no TJ de Santa Catarina, teve lá o seu recurso julgado, quiçá acolhido ou mantida a sentença, em suma, certamente alguém, porque no processo civil ou ganha ou perde, ou os dois perdem, né? Sucumbência recíproca, com os dois insatisfeitos, para dizer que não apazigua, aí que não apazigua ninguém, o juiz consegue desagradar os dois, né, quando ele julga parcialmente procedente, porque ninguém vê o lado bom, só vê o lado ruim, sobretudo quando ele condena em sucumbência recíproca, ninguém ganha mais nada. Hoje está vetado, mas enfim, eles acham que não está, não escreveram isso no código, então continua aplicando a súmula, etc. Tal. Mas tudo para dizer, em vez da gente amaldiçoar o colega que vai entrar com recurso especial, porque a porta está aberta, mesmo extraordinário, a porta está aberta. A gente vai falar, ok, enquanto você tenta carimbar o passaporte para Brasília, eu vou começar a execução na vara civil. Ninguém faz isso. Não se faz. E eu não consigo entender por quê. Porque isso sempre foi assim. Mesmo na época em que em terras brasílias vigiam leis portuguesas. Não estou nem falando da sentença, que ainda é exceção, covardemente colocada pela Câmara dos Deputados. Porque o anteprojeto e o projeto do Senado admitiam como regra a execução provisória da sentença. Então, é o que eu digo, está tudo lá. Aí o código, como eu disse, em vez de olhar o código e um por um, é uma forma de tratar, não há mal nenhum, mas eu falo dos espelhos, né, dos princípios constitucionais no próprio código. Né? Então, falar de contraditório. Bom, você está lá no 555, você tem claramente um espelho no 9º e no 10º. Né? E aí tem muita gente que não viu ainda, não conseguiu perceber que o artigo 6º do Código, quando fala da cooperação, ele, na verdade, ele deriva da mesma ideia de contraditório, porque a doutrina brasileira, e a doutrina italiana, e a doutrina francesa, e a doutrina portuguesa, há muito tempo, já havia distinguido com nitidez contraditório de ampla defesa. Ampla defesa é um problema do réu, no sentido, eu, como réu, tenho que ter tudo de bom para poder me defender. Inclusive, advogado de graça, que a gente chama de defensor público, ou um conveniado, etc. Para me defender, porque eu não tenho como pagar um. Outra coisa é o contraditório, e muita gente já dizia isso no Brasil na década de 70, mais uma vez a grande e saudosa professora Ada Pellegrino de Novo, no sinônimo de participação, no sentido de que todo mundo participa para a formação da decisão judicial, tentando convencer o juiz de que eu tenho razão e de que não ele tem razão, por isso e por aquilo. Né? Se a gente quiser sofisticar, dá para tirar o direito fundamental à prova, dá para tirar dessa concepção. E muita gente diz que existe um direito fundamental à prova, e eu acho que tem, sim, desde que não seja ilícita e nem obtida de maneira ilícita, prevalece a atipicidade probatória à luz da Constituição. Tudo isso é modelo constitucional. Então, o código aqui não tem para onde correr. Ele tem como traduzir, como escrever, como fazer uma graça, fazer um merchandising, fazer um marketing. E o código é muito cheio de marketing, dentro e fora. Ele foi vendido como uma coisa, não entregou, né, vai reduzir e tal. Né? Em São Paulo nem marcam audiência de conciliação e mediação na capital, porque o Sejusc não dá conta. Não o Sejusc, o Sejusc, os Centros de Conciliação de São Paulo, da capital, não dão conta, não marcam. Com base nisso, não dá vazão. Manda o réu. Se for o caso, faz acordo depois. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que não adianta uma lei federal querer entrar dentro do procedimento estadual. A gente chega lá já já. Né? A motivação é outro também, repetidamente falada pelo Código. Tem até uma cartilha de como fundamentar a decisão no 489, parágrafo 1º e 2º. Um artigo que é odiado pela maior parte dos juízes, inclusive algumas associações de magistrados chegaram a pedir à então presidenta da República o veto do artigo 489, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Graças a Deus, a presidenta Dilma tinha esta qualidade que muitos viam como defeito. Ela não ouvia as pessoas. E ela não vetou. Porque imagina se tivesse vetado o artigo do Código que fala, as decisões têm que ser fundamentadas. Mas não haveria a menor dúvida que todo mundo ia dizer, então não precisa mais fundamentar. Esquecendo que a Constituição brasileira manda fundamentar. Sob pena de nulidade. Tanto que alguns constitucionalistas falam, isso não é nem princípio, meu amigo, isso é regra. Porque tem combinação de sanção
Está fundamentada, está tudo bem, não está, é nula, vai fundamentar. Por quê? Você, como juiz e como outra autoridade, tem que dizer por que decidiu, porque aqui não é 2 mais 2, são 4. Você precisa demonstrar a criação da norma no caso concreto. E mesmo quando a norma é uma regra clara e inequívoca, vem o problema típico do futebol. Não é a regra que é clara, a regra é claríssima. O problema é o fato. Ninguém duvida da clareza da regra do impedimento. A pergunta é, o cara estava atrás ou não? Ninguém duvida da regra do pênalti. Falando do jogo horroroso, do último domingo, lá em São Paulo, Parmeira contra Corinthians e tal. Ninguém duvida o que é um pênalti. O problema é, o cara realmente bateu no pé do equilíbrio, desequilibrou o palmeirense na área? Se sim, pênalti. Se não, enfim, uma jogada feia, mas não um pênalti, não uma falta, aquelas coisas. A regra é clara. Mesmo assim tem que fundamentar. Né? Enfim, ainda bem que ficou lá o artigo 11 e o 489. Sabe qual é a história do 489? Posso contar a fofoca? Fofocas de bastidores legislativos. Na versão que o Senado... Eu tive o privilégio de ser da comissão do Senado. É uma comissão de 4. O grande nome da comissão do Senado não era eu, era o ministro Atos Guzmão Carneiro, um grande processualista, saudoso, também falecido, infelizmente, ainda durante a tramitação do projeto lá na Câmara dos Deputados. Foi uma pessoa maravilhosa, exemplar em todos os sentidos. Só elogios e saudades do ministro Atos. Mas o projeto do Senado, ele punha o que hoje está no 489 no 11. Falava, todas as decisões são públicas fundamentadas, parágrafo primeiro, não se considera assim, assim, assado, cabe embargo, faz toda aquela parafernália de cara. Chegou lá para o relator, o senador Walter Pereira, que era advogado, lógico, na época, licenciado da advocacia, enfim, mas conhecedor, advogado forense, lá de Mato Grosso do Sul, pessoa, aliás, muito, muito gentil, muito simpática, muito atenciosa com tudo e com todos, né, ouvia, ponderava, tal. E quando ele viu aquilo, ele falou, nossa! Eu me lembro que eu estava junto com o Volpe, né, com o ministro Atos, eu e o desembargador e professor lá em Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Dorival Renato Pavan, pessoa também maravilhosa, um grande processualista. Enfim, a comissão toda e o senador só dando uma olhadinha assim, sabe, se tipo, o nosso trabalho. Ele, nossa, esse artigo 11, sensacional! De quem foi a ideia, méritos do Volpe, esse colega nosso da PUC, professor lá em Campo Grande, lá, tal. Nossa, muito bem, era um trabalho de mestrado dele, tal, está publicado na revista de processo, vocês podem ver o original, porque é de lá que veio e tal. Nossa, sensacional. Mas, como o cara sabe fazer lei, não dá para deixar esse negócio aqui. Como assim, senador? Desculpa, não entendi e tal. Até o artigo 20, 25, 30, todo mundo lê. Não dá para deixar. Se isso aqui ficar, vão mandar tirar. Então tem que pôr lá no meio. Pôr no meio. Aí, olha que engraçado, ele foi para o lugar que ele sempre esteve. Porque no Código 73, bem ou mal, os artigos que falavam do tipo de fundamentação, concisa inclusive, estavam lá no meio da sentença. Então, o que a comissão fez foi fazer o que sempre se fez. Fundamentação da sentença, no meio da sentença. 485. E passou. Um dia eu fui dar aula numa escola nacional de formatura, de formação de magistrado. Eu contei mais ou menos a história assim. No dia seguinte, chegou o veto. O pedido de veto. Porque ele foi formalizado. Aí eu não sei se eu me sinto culpado, se eu não me sinto. Né? Porque ninguém tinha visto. É isso, o objetivo ninguém tinha visto, porque, enfim, para não dizer que é chato, mas é cada fora que as pessoas dão até hoje no código, só ver a TV Justiça. Os caras abrem, não, está no código, não está, caiu. Eu não li, eu não tive tempo para ler até agora. Veja, isso não pode, se eu sou professor de processo civil, eu tenho que ler isso algumas vezes ao dia. Tudo bem, não sabe o número exato, não tenho que saber se isso aqui está lá ou não. Enfim, é divertido. Aí vem a duração razoável do processo, que aí eu só repito, né? Aí, conversando com o 578, o artigo 4º, quer dizer, mais uma vez, chove-se no molhado, no entanto, né, naquela compreensão mais ampla que eu falei. Aí, só para ir um pouco, outros princípios constitucionais dispersos pelo Código, né? A tipicidade da prova, que é o artigo 5º, 10, 12, 67 da Constituição Federal, que está previsto, aliás, já estava desde o 73, a tipicidade da prova é uma coisa maravilhosa, é que é meio doido isso, né? Que nem ata notarial. Ata notarial era uma prova atípica.
Agora é uma prova típica. O código diz, pode-se lavrar um ato notarial. Aí eu venho, a pergunta dogmática é, faz diferença? Nenhuma. Então, esse é um problema, não faz diferença, porque nós não temos um sistema tarifário de prova, como em alhures, em outros momentos da história, do homem, da mulher, do ser humano, isto foi verdade. O duplo grau, afinal, é duplo grau, é princípio ou não é? Essa é a questão da hora. Né? De certa forma, é uma das razões da ADC, famosa ADC 43, 44, né? As ADCs do julga, mas não julga, ou do habeas corpus da semana passada, ou do habeas corpus de ontem, do habeas corpus da quarta que vem, do senhor Paulo Salim Maluf. O duplo grau, ele está na Constituição ou não? E mesmo que esteja, qual é a conotação do duplo grau? Duplo grau é garantir uma apelação, é garantir interlocutória, é agravo de toda a interlocutória, recurso de toda a interlocutória, ou significa, inclusive, exames de direito estrito, recursos de direito estrito como especial extraordinário. Então, seria um terceiro grau, um quarto grau. O que me preocupa, como eu disse, data vênia, é dizer que, não, a pena só vai ser cumprida depois de uma manifestação do STJ, é uma forma de transformar a data vênia do STJ em terceiro grau. E eu não consigo ver isso à luz da Constituição. Aliás, não fosse eu, a Constituição claramente não prevê o STJ como terceiro grau. Prevê como primeiro, prevê como segundo e como instância recursal especial, mas nunca, e não mesmo, não no direito brasileiro, como terceiro grau. Aí outra, que foi muito falado pela ministra Rosa Weber, e ao meu ver corretamente, colegialidade. É que dá ensejo a muitos doutrinadores de redes sociais, todos eles formados por faculdades estrangeiras do common law, sofisticado, não é? Inglês, não é nem do norte-americano, porque o norte-americano é um common law de segunda ordem, derivado do original, não é? Mas Sua Excelência destacou muito a ideia da colegialidade. Eu acho que, entre outras coisas muito corretas, permitem dizer, do voto dela, independente do meu crédito político, não é isso. Estou falando da Constituição, falando do modelo constitucional, são as opções da Constituição. Gente, não dá, não habeas corpus concreto, mudar a opinião. Até porque, para mudar a opinião, o Código vincula a realização de audiência pública, amicus curiae, que é contraditório. Contraditório participativo. Não dá para mudar de jurisprudência porque o ministro pensa diferente. O Código veda expressamente isso. Então, ou aplica ou não aplica. Ao meu ver, como isso deriva da Constituição, amicus curiae deriva da Constituição, não precisava ter no Código. A audiência pública deriva da Constituição, até porque a gente não elege aquela gente. Não elegemos. A gente não tem a menor representatividade. Eles têm que nos engolir, como diria um ex-técnico da seleção brasileira. Tem que ouvir os prós e os contras, as consequências nocivas e benéficas dos seus atos. Porque não é um laboratório. Você está falando de gente humana. Ora presa, ora solta, para ficar no exemplo polêmico da hora. Mas esse é expresso. 96.1a fala, o tribunal... o ministro Sérgio de Mello até tem uma construção muito sofisticada, que não veio à tona no voto de Sua Excelência, mas ele diz o juiz natural do tribunal é o colegiado. Né? É bem interessante isso. Depois, o artigo 97, reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade. Também isso, 97 da Constituição. Tem até súmula vinculante 10, para dizer a mesma coisa, interessante. E apenas um outro princípio, que é espelhado lá dentro do Código também, aliás, revitalizadíssimo pelo Código, justamente porque o Código revoga a maior parte da Lei 1060 de 50, é a assistência jurídica integral e gratuita. Né? Que é jurídica, não é só judiciária. Né? Isso faz uma enorme diferença, inclusive, para combater os problemas que eu falei. Aí vem as propostas, senhoras e senhores. Eu não sei se você tem os slides na mão, mas é o penúltimo. Ó, né? Propostas. É que aqui dá para ficar 2 semestres acadêmicos nas propostas. Sem dúvida alguma que enaltecer o modelo constitucional do direito processual civil, mesmo que a gente esteja aqui se ocupando apenas com um dos seus grupos, os princípios constitucionais. Lógico, a gente sempre traz algum exemplo, mas fundamentalmente e só e exclusivamente os princípios constitucionais. Né? Isso, evidentemente, vai nos impor, mais do que convidar, a uma nova postura. É como se eu dissesse, gente, vamos começar a ter aula de processo civil, mas, por favor, nem se preocupem em comprar o código por enquanto. Vamos extrair tudo da Constituição. Depois, a gente abre o código, e aí vem a graça. A gente vai ter que filtrar o código à luz da Constituição.
para usar um neologismo, um mecanismo hermenêutico muito empregado pelos constitucionalistas, a começar por Canutilho. Filtragem constitucional, no sentido de confrontar tudo que é artigo, do 1º ao 1072 com a Constituição. Eu só vou aplicar uma lei, é uma coisa meio básica, no fundo não tem nenhuma sofisticação, enquanto ela for constitucional. Né? Isso o artigo 8º do Código, de alguma forma, meio sincrética, mas ele diz que ele mistura o novo e o velho. Né? Ele fala da sofisticação da hermenêutica neoconstitucional, ao mesmo tempo que ele mantém lá os jargões hermenêuticos da Lindbe, né? A antiga Lickke, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, fala de bem comum, aquelas coisas, é um perigo. É um perigo. Para quem não gosta de ativismo judicial, o artigo 8º é um artigo cuidado, porque dá a entender que o juiz julga de acordo com o bem comum. E aí ainda põe aqui um negócio, etc. Não, fui eu mesmo. Mas, enfim, né? Mas está lá. Mas ele dialoga, ele tem que dialogar com a hermenêutica constitucional antes de tudo, para depois descer o degrau e tratar, né, de uma sistematização das leis, uma antinomia, uma pseudo-antinomia, tal, enfim, entrar nos mecanismos tradicionais e ainda persistentes, né, de solução de antinomias, lacunas, no âmbito legal. Né? Lógico, isso reflete sempre, invariavelmente, na qualidade da fundamentação. Tanto que o bom juiz, o bom desembargador, o bom ministro, não está nem aí para isso, porque ele resolve isso muito fácil, ele motiva, é natural. É natural. Disso, aliás, ninguém pode reclamar do Supremo. Aí eles motivam até demais. Fala demais, não parava, fala em letra, e fala páginas e páginas, teorias, porque está motivando, justamente porque não é uma demonstração científica. 2 mais 2 são 4. E mesmo que fosse uma demonstração científica, precisaria, né, uma série de premissas estabelecidas e concordes para chegar com isso realmente funciona ou não. Né? Também não seria tão simples assim. Então, é bem isso. Aí vem o que eu mais gosto, tanto que no mestrado da PUC eu estou só nisso, para o desespero dos meus alunos. Análise de inconstitucionalidades formais do Código. Quer dizer, abre o seu Código, analise a Constituição, no que ela diz respeito de como se faz lei no Brasil, e verifique quantos defeitos de inconstitucionalidades que violam o devido processo legislativo, né? No fundo é isso, o devido processo legislativo, para fazer uma lei. Isso aqui é surreal. Veja, só sem polemizar, porque isso realmente é incômodo para o processualista civil, mas já não tem como tirar, porque processo, redunda no processo, redunda no Código, na interpretação, nesta vertente de interpretação constitucional do processo. Veja, do ponto de vista do processo legislativo, nasceu no Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado. Bom, o Senado faz um código, um projeto, certo ou errado? Fez. Foi para a Câmara mudou praticamente tudo. Ok, por isso voltou para o Senado. Até aí tudo bem. Mas aí entra em campo 65 da Constituição Federal, caput e o parágrafo único. A Câmara, como casa revisora, podia mudar tudo. Por isso voltava para o Senado. Mas quando volta para o Senado não podia fazer uma terceira via. Ou ele mantinha aquele, era artigo por artigo, né? Aquele artigo que ele fez, ou da Câmara, mas nunca, não, esse aqui não está bom, esse aqui também não está bom, quer dizer, vou fazer um terceiro. Para dar um exemplo que é o mais significativo. O livro inteiro, o livro 5, da parte geral, inteiro, inclusive o nome, tutela provisória, é uma terceira alternativa. Não é o projeto do Senado, não é o projeto da Câmara. É uma nova coisa. Pergunta, podia fazer? Podia, mas tinha que voltar para a Câmara. Para ver se a Câmara concordava, aí ia direto para a sanção. Se não concordava, voltava para o Senado. Para o Senado fazer a mesma coisa. Não, é o meu ou o seu. O meu. Ainda que, repito, artigo, parágrafo, inciso. Grosso modo é isso. Pior, o texto no Senado, né, acabou no Senado o processo legislativo, ele foi fechado com mais de 20 destaques. O que é destaque? São ideias votadas, mas não reduzidas a texto. Aí o Código, acabou a sessão, o Senado entrou em recesso, ficou 2 meses e 2 semanas em revisão, e o texto que chega lá nas mãos da Casa Civil, da então Presidenta da República, é um texto, acreditem, senhoras e senhores,
inclusive com artigos a mais. Então, houve uma geração espontânea legislativa durante o recesso parlamentar. Estou mentindo, Pedro? Isso veja, é detectável ictu oculi. É a olho nu. Não precisa nem ser alfabetizado em direito, basta ler. Porque você lê o texto que estava indo para a revisão e o texto que saiu da revisão. Artigo novo, parágrafo a menos, a linha a menos, todos os pontos e vírgulas de todos os artigos. Porque eu acho que o revisor não sabia lidar com ponto e vírgula, ele eliminou todos. Uma troca maluca, sabe o que era deve, o juiz deve, o juiz deve, o juiz deve, o juiz pode, o juiz pode, o juiz pode. Pergunta, brincadeira, faz diferença? Estava escrito deve, agora está pode, faz diferença? Pode chamar amicus curiae, é diferente de deve. E coisas assim. O TRF2, não sei se os senhores sabem, em IRDR, julgou inconstitucional o parágrafo único do 978, que foi introduzido nessa época. Não havia o artigo. Que é aquele que diz que o juiz fixa o IRDR e julga o caso. O TRF2, o professor Aloysio, grande Aloysio, aliás, um monografista de mão cheia sobre o tema, Sua Excelência levou o plenário nessa linha. Então, ótimo. Então faz a propaganda, inclusive, uma pessoa maravilhosa. Não sei se ele vai falar disso ou não, mas se falar melhor, ele é o relator. É sensacional. Ele fala, desculpa, não tenho como introduzir um artigo, por mais óbvio ou não óbvio que possa parecer, porque isso é sempre muito relativo, sem devido processo legislativo anterior. É como se fosse uma sentença extra petita, é uma lei extra petita. Mas cadê o processo anterior que justifica essa opção legislativa? Julgado. E aí, ao meu ver, acabou, muda toda a cara do IRDR, na minha opinião, para melhor. O plenário fixa a tese, volta para a Câmara, volta para a turma, aplica. Que era a uniformização de jurisprudência. Né? Então, essas coisas. Né? E resolve outros tantos problemas. Aí, fora disso, mesmo que não fosse isso, vícios de iniciativa. Por exemplo, não sei se temos advogados públicos presentes, mas muitos dos advogados públicos comemoraram o 85, parágrafo 19 do Código, que diz mais ou menos o seguinte, a sucumbência vai para o advogado público. E óbvio, bacana, não acho ruim não, muito pelo contrário. Porque o advogado gosta de uma sucumbênciazinha em seu favor. Está tudo certo. Só que, vejam, é uma lei ordinária federal de iniciativa do legislativo. Advogado público é um servidor, não é isso? Servidor. Pode, à luz da Constituição, isso é direito constitucional aplicado, né? Claríssimo, né? Mas é isso. Pode lei de iniciativa do legislativo federal modificar a remuneração do servidor público? Não. Quem é que tem iniciativa legislativa para tanto? O chefe do executivo correspondente. Então, caso fosse uma lei de iniciativa do chefe federal, o presidente da República, aí você poderia até falar que para os advogados públicos federais, aquilo seria uma lei. Tanto não é assim que uma das primeiras leis que Michel Temer fez ao assumir a presidência foi uma lei específica para destinar a sucumbência aos componentes da Advocacia Geral da União. Aí pronto, resolveu o problema. Aqui eu não conheço, confesso minha ignorância, mas no município de São Paulo e no estado de São Paulo existem leis muito antigas, aliás, tornando a carreira muito atrativa de pegar toda a sucumbência favorável ao estado, ao município e redistribuir entre os procuradores, o que torna, repito, a carreira também atrativa, por isso está ótimo. Então, o concurso para município de São Paulo, para procurador municipal, é um dos mais concorridos que a gente tem no estado. Até porque pode advogar, no estado não pode, o estado de São Paulo não permite a advocacia privada, a dedicação exclusiva. No município pode. Né? Então, mais ainda, ganho bem, trabalho meio tempo como procurador, o outro tempo, se quiser, como advogado privado, ótimo. Concurso super difícil, também por causa disso. Então, só para ver. E o outro, que é o mais sofisticado, a Constituição de 88, ela divide claramente normas de processo, competência da União Federal. Normas de procedimento, estados e Distrito Federal. Totalmente esquecido. Foi aí que eu especulo. Será que a União Federal, na perspectiva de uma lei federal, sabia qual era o impacto que aqui, na comarca de Florianópolis, ou na comarca de Chapecó, ou na de São Paulo, que aí é o caso real, qual é o impacto que vai ter mandar como regra réu e o autor para a audiência de conciliação judicial? A estrutura dos estados comporta, tem mediador, tem conciliador, está todo mundo habilitado? Esse é o problema. A lei é muito distante da realidade.
Isso é procedimento, ou não é? Porque, desculpa, para dizer que isso não é procedimento, a gente precisa reinventar o conceito milenar de procedimento. Esse é que é o problema. É aí é que a coisa dói. E pior que tem gente que reinventa. Porque não é comigo, isso não é um problema de processo. São normas gerais. Norma geral é, vamos conciliar, minha gente. Que é o que o CNJ já dizia. Bem ou mal, a resolução 125 de 2010. Como conciliar? Em que momento, de que maneira que isso afeta o procedimento? Me parece que é, desculpem o truísmo, matéria de procedimento. A parte mais vistosa dessa proposta, na verdade, nem resiste nas inconstitucionalidades formais, mas nas inconstitucionalidades substanciais, que aí é o que a gente acaba, bem ou mal, fazendo em algum tempo. Quem mexe com tributário faz isso o dia inteiro, quem mexe com administrativo faz isso o dia inteiro. Tributarista é o que mais faz. Né? Quer dizer, não, essa é a lei inconstitucional, ela viola na sua substância, o legislador faz escolhas indevidas. Está cheio de exemplo no Código de Processo. Por exemplo, há muitas e muitas leis dizendo que não cabe tutela provisória contra a fazenda pública, por exemplo, para pagar servidor público. Eu sou um daqueles que, puxa vida, pelo amor de Deus, consegue ler no 5º 35 o que está escrito lá. A lei não exclui do Poder Judiciário a lesão, ameaça direito. Acho que uma lei que diz não cabe tutela provisória contra o servidor público está excluindo ameaça ou lesão do Poder Judiciário. Não, não está não. Porque o juiz vai sentenciar e aí você leva para casa. Não no sistema do Código, porque o efeito suspensivo impede, porque a remessa necessária impede e porque a lei do mandado de segurança diz, com todas as letras, é por isso que eu digo, uma nova, velha lei de mandado de segurança, vetusta, no pior sentido do termo, no dicionário, mas ela vai dizer, todos os casos em que a liminar é vedada, também é vedado o cumprimento provisório. Então, e aí fala que o Código é republicano. Sabe de quando veio a primeira lei no Brasil que proibiu liminar e mandado de segurança contra o servidor público? 64. É essa lei que está revigorada no artigo 1059, escondido, aliás, no livro complementar do Código, vedando tutela provisória. Né? Outro exemplo, os efeitos vinculantes das decisões, afinal, é vinculante mesmo? Não explode a Constituição Federal? Não é vinculante o que a Constituição diz que é? Justamente porque nós não somos um país de common law, ou os senhores se convenceram de que somos um país de common law? Isso é importante, então vamos escolher ministro. Eu acho até legal. Mas não pode ser só uma parte, só a parte autoritária. Eu mando, você obedece. Não, eu quero o pacote. Ninguém vai ficar lá até morrer, ninguém vai ficar lá até os 75. Vamos exercer mandato. Então, vamos ver um pacote mais sofisticado. Qual modelo de common law, inclusive, a gente vai trazer para o Brasil? Porque do jeito que está, é só a parte autoritária. Eu mando, você obedece. Mas então eu quero participar. Eu quero. Não, isso não tem, porque eu resolvi mudar agora. Porque, sei lá por quê. Porque não tem muita explicação porque agora eu resolvi mudar. Esse é o grande problema. Ou é só a mera composição? Não, não é. Tem votos mudando. Mas mudando a troco do quê? Né? Enfim. Aí, só para ilustrar, temos 4 ADINs no Supremo sobre o Código. Não que elas vão ser julgadas, elas não vão. Todas as ADINs do Código 73 foram julgadas, não sei se vocês viram. Agora, um ano atrás. Todas foram julgadas prejudicadas. Dava até, nossa, faniquito. Eu estava comentando com o Marcelo, até saiu na CNI, né, um relatório, observatório das ADINs que dizem respeito ao impacto da indústria e tal. Tinha uma lá, contra uma lei que nem me lembro, 24 anos aguardando julgamento no Supremo. Mas tudo bem, né? Se declarar a lei que fundamenta o título executivo é rescindível 2 anos após a declaração do Supremo. Imaginem, 26 anos depois, você entra com a rescisória, ganha e quer reaver tudo de volta. É isso, está no Código. É um dos artigos que ninguém sabe de onde veio e para onde foi. Sabe que está lá. Eu, aliás, não consigo nem lendo a ata, eu não sei nem se ele não foi rejeitado. Eu suspeito da rejeição, embora o Helder discorde, mas eu acho que rejeitou, sinceramente, porque até isso é difícil de ver. Tem essas 4 ADINs. O Rio de Janeiro é uma aula de direito constitucional, para que, sinceramente, vale a pena ler, porque é processo eletrônico, público, vale a pena ler, sinceramente, convido a ler. Uma aula de direito.
que aí tem peculiaridades até da administração pública do Rio, do judiciário do Rio, nessa questão de federalismo, de mentira. Fala, escuta, aqui tem um artigo dizendo que tem que depositar no Banco do Brasil, mas, desculpa, eu tenho lei no Estado do Rio, desde o tempo do Dom Pedro, dizendo que eu deposito no Banerj, o meu banco estadual. Eu não vou depositar no Banco do Brasil. Uma lei federal não pode me obrigar a isso. E o pior é que não tem liminar. Está lá, em rigor, nem sei o que está acontecendo na prática lá, porque em rigor está todo mundo depositando no Banco do Brasil. Vai ver que é por isso que o Estado quebrou também. Porque é uma massa de dinheiro considerável. Né? Eu falo isso pela experiência de São Paulo. O Banerpa foi privatizado, o Banco Estadual de São Paulo foi, enfim, numa outra presidência mais de trás, foi privatizado, virou Banerpa, né? Banco Espanhol do Estado de São Paulo, hoje Santander. E quando o Banespa foi privatizado, isso conflitou, virou um banco privado, enfim. A legislação do Estado de São Paulo falava, mas eu só posso fazer folha de pagamento de servidor, do judiciário, do servidor administrativo, todo mundo, custas judiciais, tinha que ser no Banespa. Precisaram mudar a lei. E aí, então, falou, beleza, oi, comprei uma coisa e ganhei outra. Não, eu não vou pôr no banco privado, eu vou pôr no Banco do Brasil. Porque a gente ficou lá no Estado de São Paulo, mas banco estadual. Então, no Banco do Brasil. Quer dizer, precisa mudar a lei. Mas aí é a vontade do Estado. O Estado, bem ou mal, quis privatizar, o Estado muda a lei. É diferente quando vem a lei federal dizendo, ó, dá para o meu banco. Isso tem outro nome. Né? Isso é um conflito federal perigoso. Eu estou pegando o seu dinheiro, imagina. Então, é entre outras coisas. Tal. Aí tem a do Pará, a do Distrito Federal. A do Pará discute um negócio de cumprimento de sentença, precatório, bem interessante. E a da Ana Matra, para quem mexe com o processo de trabalho, é peculiar, né? Porque o TST, no dia seguinte que o código foi promulgado, baixou uma instrução normativa. A famosa e polêmica instrução normativa 39, 2016. Ele diz, artigo 1º, estes artigos se aplicam como estão escritos ao processo de trabalho. Artigo 2º, estes não se aplicam, e o artigo 3º é o mais divertido, é o mais longo. Esses se aplicam com as seguintes modificações. Quer dizer, os caras criaram um código. E aí a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, entraram com a DIN, falando que não podia, que é isso e tal. Aí a presidência do TST chamou os juízes da ANAMATRA e falou, ó, vocês pegaram pesado, foi uma briga. Isso é fato, é tudo documentado. Aí, não, mas não é vinculante, a gente só quis orientar. Ah, não é vinculante? Não, é só orientativo. Você não leu? Não. Aí, desculpa, foi mal. Aí pediram para desistir da DIN. Aí é o mesmo problema da DC 43 e 44. Dizem que não pode. Então, nesse caso também, a DIN da ANAMATRA está desde setembro de 2016 no escaninho do ministro Lewandowski para ver o que ele faz. E eu acho que eu sei o que ele está fazendo. Ele está esperando para ver se não revoga a Constituição, né? Por dia que revogar, perde o objeto. E cá entre nós, tem coisa mais importante essa altura do campeonato para julgar no Supremo, convenhamos. Até porque os dois grandes pontos, prazo em dia útil e no processo de trabalho e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se aplicam ao processo de trabalho por causa dessa reforma trabalhista, a Lei 13.467. Então, isso, queirando ou não, tem gente que gosta, que não, aplica. Né? E aí, senhoras e senhores, vem aqui o clímax, que também precisaria aqui de 3 semestres acadêmicos para discutir, que é o tema mais caro para mim e para o que eu venho produzindo desde sempre, sobre teoria geral do direito processual civil, que é a necessidade urgente, diante de tudo isso que eu falei, que, em última análise, vejam, é direito positivo, escolhas que o Brasil faz desde a sua Constituição sobre seus vários modelos. Para nós, o foco, o modelo constitucional do direito processual civil. A revisitação urgente, iminente, dos institutos fundamentais do direito processual civil. Não é, evidentemente, o caso de descurar, de desconsiderar todos os avanços científicos que existem, vai para falar de datas desde meados do século XIX na Alemanha, passando pela Itália e chegando no Brasil, porque, sobretudo, e a maior parte de nós não lê alemão, então leu segunda mão pelos italianos, e quem lê alemão geralmente critica os italianos, dizendo que eles não entenderam nada. Então, motiva mais para revisitar institutos fundamentais de direito processual civil à luz do modelo constitucional. Não tem sentido data vênia falar que ação, como alguns dizem até hoje, obra atualizada para o Código 2015, que ação é poder. Nem o Estado constitucional tem poder. Aí é que está. Tem dever poder.
Isso é bem diferente. E não é um jogo de palavras, é sério. Isso tem um significado normativo, constitucionalmente significante. Né? Não tem sentido falar e esquecer, talvez, aqui, que a jurisdição não é imutável, a jurisdição não é autoritária no sentido de impositiva e coisa do tipo. Aliás, ao meu ver, é o que distingue a jurisdição estatal da arbitral. A sentença arbitral não é autoexecuível, no sentido que, se eu não cumprir, vai ter que pedir para o judiciário, vai ter que ter intervenção jurisdicional. Como ato administrativo, se eu não cumprir por bem, tirando alguma situação de risco à saúde, à segurança pública, a própria administração pública tem que ir para o judiciário para me impor um determinado comportamento. Por isso que é tão polêmica a ideia da execução fiscal extrajudicial. Para nós, é traumático isso. No fundo é isso, é nossa cultura, muito diferente do europeu aqui, muito diferente. Né? E, em suma, o que eu proponho, e aqui é só para chegar aqui, é uma síntese dessa revisão ou revisitação dos institutos fundamentais naquilo que eu venho chamando de neoconcretismo, que é exatamente o que está, de certa forma, no artigo 4º. Não é mais importante, mas tão importante quanto estudar o devido processo constitucional, sempre constitucional, na perspectiva de dizer qual é o direito aplicável, é criar condições efetivas de sua realização. Porque eu repito, até para usar o que eu acabei de dizer. A situação, o direito brasileiro tem várias situações de dispensa da intervenção do judiciário para dizer o direito aplicável. Mas em nenhuma hipótese se dispensa o judiciário para implementar o direito. Então, a ideia de neoconcretismo, que sim, vai dialogar com o que o Kiovenda falavam, ou pelo menos o que dizem que o Kiovenda, porque o Kiovenda não se fala concretista, tá mais essa ideia de concreta, ação concreta. Até fiz aqui minhas homenagens públicas, e mais uma vez faço, ao professor José Inácio Botelho de Mesquita, professor titular da USP, mas essa ideia sempre me agradou. Agora, aquela história, talvez não na linhagem, como se dizia em Kiovenda, não na linhagem anterior, mas numa linhagem já agora olhando um pouco mais para frente. Que é bem, repito, o artigo 4º. Bem a ideia da atividade satisfativa. Mas não é qualquer atividade, é devida atividade satisfativa. Não dá para mandar prender o cara se não tiver uma fundamentação alimentar. Por exemplo, para dar um exemplo rápido. Né? E aí a reflexão final. Que é um trechinho, um parágrafozinho, mas, ao meu ver, muito, muito significativo daquela dupla de italianos que escreveram sobre o modelo constitucional do processo, o Ítalo Andolina e o Giuseppe Vignera, que vão dizer, a partir da nova perspectiva pós-constitucional, o problema do processo não se limita apenas ao seu ser, é dizer a sua concreta organização de acordo com as leis processuais, mas ao seu dever ser, ou seja, a conformidade de sua disciplina positiva com as previsões constitucionais. E aí vem a pergunta da pergunta. O que a gente precisava e precisa é, de fato, nova lei processual, ainda que a mais importante delas, o Código de Processo Civil, ou nós precisávamos, e ainda precisamos, de uma nova forma de pensar o direito processual civil e o próprio Código de Processo Civil. Nós vamos continuar estudando o Código do primeiro ao último artigo, dando ênfase ao seu ser, ou nós vamos lê-lo, interpretá-lo e aplicá-lo criticamente na perspectiva dos valores constitucionais. Olha o paradoxo, olha o artigo 1º do Código, dizendo que a gente tem que fazer isso. E, portanto, construindo o seu dever ser. E com isso, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, um honroso convite, professor Pedro, e faço aqui, se me permitem, o merchandising. Olha, né, tá tudo aí, tudo vendendo a preço de banana, falaram em 80%, não sei se entendi bem, esses e esses. Gente, muito obrigado e fico à disposição para os debates.